Peguei o bonde meio andando, mas gostaria de perguntar se existiria alguma comparação com a formação, aqui está uma elipse, entre a formação do Império Eurasiano e a formação dos Impérios Romanos Cristãos. E mais uma perguntinha: como entra o pedido de consagração da Rússia a Nossa Senhora de Fátima nessa situação toda? Houve outra pessoa que fez uma pergunta mais ou menos do mesmo teor. Aqui, Luiz Afonso Barnevitz. Com referência à profecia de Nossa Senhora de Fátima, a irmã Lúcia diz que ela pediu especificamente a consagração da Rússia. A antiga União Soviética sofre graves problemas, dentre os quais o acidente de Chernobyl ainda é lembrado e as experiências nucleares com bomba de 100 megatons na atmosfera esquecidas. O que se sabe é que os campos de pecuária russos estão vazios. A Rússia está com um grande projeto para a repovoação dos campos de pecuária com gados Hereford, ou gado gaúcho ou canadense. Isso implica uma falência da Rússia na produção de carne vacum durante, digamos, 20 anos. O projeto do Império Eurasiano não seria um projeto russo para enfrentar as consequências desses e outros problemas que não são colocados claramente? A consagração da Rússia poderia ter a ver com a graça de a Rússia ser auxiliada para enfrentar uma crise alimentar sem precedentes e com as questões de radiação que atingiram a antiga União Soviética, e a Igreja Católica poderia consagrar uma nação ortodoxa sem criar uma crise religiosa e política complicadíssima? Bom, então, em primeiro lugar, a ideia do Império Cristão foi um arranjo a posteriori, que foi, vamos dizer, não foi um projeto da Igreja, foi uma situação que foi imposta. Porque quando o Império Romano se desmembrou, então não havia administração pública. O desmembramento do Império Romano tomou a forma de uma retirada dos políticos, da classe política, classe dominante, da capital para o interior. Cada um fugiu, todos eles eram proprietários de terras, a fortuna, na época não havia praticamente a fortuna industrial, era fortuna agrícola, agropecuária. Então cada senador, cada político tinha lá cada general tinha uma fazenda. Então eles se retiram para suas fazendas, perdem o contato uns com os outros e criam um esquema de sobrevivência no nível de comunidade menor, tá certo? Resistindo às invasões bárbaras por, vamos dizer, iniciativa pessoal e localizada. Então, a essa altura não havia mais administração pública. Quer dizer, você não tem orçamento, você não tem registro civil, você não tem cartório, o negócio virou um caos, tá certo? E a igreja assume essas funções, por quê? Porque só os padres é que sabiam ler e escrever. Na verdade, a própria noção de clero mudou muito. Na época, qualquer sujeito que soubesse ler e escrever, ele já era considerado automaticamente parte do clero, mesmo não podendo rezar a missa. Tá certo? Então, depois de alguns séculos disso, então, a criação, vamos dizer, a instauração do Império Cristão com Carlos Magno foi, vamos dizer, uma solução de emergência. Não havia projeto imperial. Tá certo? Então, é o contrário daqui. Tá certo? Lá você tinha, vamos dizer, uma situação, vamos dizer, já pronta, que precisava apenas oficializar. Quer dizer, o imperador se tornaria automaticamente o chefe de todo aquele aparato burocrático administrativo que a igreja, a contragosto, tinha sido obrigada a criar. Você acha que os padres, né? Cara de vocação religiosa está louco lá para ficar rezando missa, absolvendo os pecados. Ele está louco para montar um cartório e ficar lá preenchendo o papel o dia inteiro. O que é isso, né? Então, eles fizeram isso por necessidade e por uma obra de caridade. Então, constituindo o império, eles poderiam descarregar a igreja progressivamente dessas funções. Então, a igreja não criou o império por um desejo de se expandir na ponta da lança de um projeto imperial, mas, ao contrário, simplesmente para ela transferir uma parte das suas atribuições, vamos dizer, a uma burocracia constituída pelo imperador. Tanto que, a partir daí, vamos dizer, o ensino, uma parte do ensino passa a ser consagrado, a parte do ensino que anteriormente visava apenas a constituir membros do clero, uma parte da educação passa a ser formadora de funcionários do império, que não eram padres, né? Agora, no caso vamos dizer, do projeto eurasiano, realmente ele é um projeto, é uma coisa que não existe e que deve passar a existir. Eu acabei de
redigir em português a nova comunicação ao debate do professor Dugin, ficou uma coisa enorme, que agora terá que ser passada para o inglês. Mas, entre outras explicações que eu dei ali, é que a teoria do sujeito da história, que acho que eu já expliquei aqui, que eu digo que só certas entidades são sujeitos de ação histórica, quer dizer, sujeito agente. Agente é aquele que planeja uma coisa e faz de acordo com aquilo que ele pensou, e ou tem sucesso ou tem fracasso. E que, vamos dizer, aquele conjunto de ações impremeditadas que produzam um resultado identificável sob a forma do Estado, do Império, etc., não é ação propriamente dita, né? Aquilo seria o que Aristóteles chamaria paixão. Quer dizer, ninguém fez, mas a coisa ficou assim. Cada um tinha suas intenções pessoais, elas se misturaram, se embolaram todas e produziam um resultado. Esse resultado pode tomar a forma de uma unidade geopolítica, tá certo? Então, a partir deste raciocínio, eu mostro ali que, pergunto, quem é o verdadeiro sujeito por trás do projeto eurasiano? Né? O Império Russo não pode ser, porque se você quer construir o Império Russo, você não vai dizer que a entidade futura é o sujeito da ação que aí está produzindo. Não é possível, né? Então, isso aí seria o exterminador do futuro, né? Raciocínio do exterminador do futuro. Então, e a Rússia, por sua vez, passou por diversas formações estatais diversas. Houve o Império de Kiev, depois houve o Império de Moscou, depois houve a derrubada, o regime social-democrata, depois o regime social-democrata caiu, veio o regime comunista caiu, houve o regime liberal e agora tem a ditadura do Putin. Então, por baixo dessas formações políticas e geopolíticas diversas, houve uma mudança geopolítica, evidentemente. O território da Rússia não coincide com o dos impérios anteriores e também não coincide com o Império Soviético. Por trás de todas essas formações, qual é o elemento que permaneceu constante? A Igreja Ortodoxa. Né? Então, a Igreja Ortodoxa ela deu a sua forma cultural ao Império de Kiev, depois ao Império de Moscou. Ela resistiu bem aos 60 anos de opressão comunista, e resistiu tão bem que ela está viva e atuante ao ponto de poder inspirar um projeto imperial ao professor Alexandre Dugin. Então, daí perguntei eu, como o projeto eurasiano se origina de dentro da Igreja Ortodoxa? Né? E a resposta não é muito difícil. Numa entrevista que ele deu a uma revista polonesa em 1998, o professor Dugin diz que a separação de império e igreja que se realizou no Ocidente é uma heresia. Que, na verdade, só pode haver uma igreja e essa igreja se unifica na pessoa do imperador, do tsar, como a igreja anglicana, onde o chefe é o rei. Né? Acontece que uma igreja imperial, né, não passa, vamos dizer, de uma igreja nacional ampliada. Quer dizer, os limites da expansão da religião imperial são as fronteiras do império. Aquilo que está para lá das fronteiras do império, a religião não pode penetrar, por quê? Porque seria uma intervenção política. Ao passo que na igreja ocidental, a igreja, vamos dizer, os pregadores católicos puderam expandir o cristianismo por tudo quanto é lado, sem precisar levar o império nas costas. Tanto que você vai ver, teve expansão do catolicismo da China até o Paraguai, sem que essas regiões tivessem que estar sob o domínio do imperador. Quer dizer, a expansão da religião é enormemente maior do que a expansão de qualquer império possível. Porém, se o chefe da religião é o imperador, é o tsar, então a expansão da religião e a expansão do império são a mesma coisa. Então, das duas, uma. Ou a Igreja Ortodoxa fica limitada no território governado pelo tsar, ou então, para ela se expandir, tem que expandir o império também. Então, a expansão religiosa e a expansão política são a mesma coisa. Ou seja, a religião ortodoxa só pode se expandir pelo mundo mediante a conquista de território. Então, essa é uma contradição estrutural da própria Igreja Ortodoxa. E é a ela que o Alexandre Dugin está respondendo. Ele acha que
A Igreja Católica e a Protestante são ambas heréticas, que é preciso substituir tudo pela religião ortodoxa. Então, como fazer isso? Somente ampliando o Império Russo. E onde entram os elementos eurasianos, os chineses, os muçulmanos, etc, etc. Eles querem saber? Eles entram como a camisinha, tá certo? Entra numa relação sexual. Quer dizer, ele quer se utilizar das forças chinesas, islâmicas, etc., para uma expansão que vai ser, em última análise, do Império Russo. Tá certo? Ora, que isso se realize através de uma colaboração islâmica não é impossível. Por quê? Porque o Império Russo sempre soube se virar com as populações islâmicas internas. Ele administrou isso muito bem. Você tem ali, ao longo da história russa, você tem populações islâmicas que sempre foram obedientes ao tsar, embora estando fora da religião. Quer dizer, houve um acordo, uma diplomacia ali. Então, os russos têm uma certa experiência nisto aí. Então, a expansão não é propriamente eurasiana. Tá certo? É russa, é a expansão do Império Russo, com o auxílio de forças aliadas, que não terão a hegemonia do processo. A hegemonia de quem inventou o plano. Quem inventou o plano? Dugin e Putin. Então, a hegemonia é russa. Então, é a expansão do Império Russo e levando alguns aliados e, naturalmente, oferecendo algumas vantagens a eles. Mas não o controle total do processo. A ideia de que todas essas formações nacionais e étnicas diversas, tá certo, possam participar do poder, né, em condições democráticas é incompatível com a própria declaração do professor Dugin de que o regime a ser adotado terá que ser ditatorial. Quanto à formação, à índole econômica do regime, ele diz claramente que é um socialismo, porque o Estado controla a economia, mas tem uma margem de liberdade para a pequena e média indústria. Qual é essa pequena e média empresa? Tá certo? Qual é essa margem? Essa margem é definida pela própria pequenez delas, né? Então, não há diferença substantiva entre o projeto econômico eurasiano e o socialismo. É um socialismo. Do mesmo modo que o regime propugnado pela elite globalista ocidental é um socialismo, e, vamos dizer, o projeto islâmico não é propriamente socialista, mas também não é o de livre economia de mercado como no Ocidente. A economia islâmica tem suas características peculiares, né? Que não interessa discutir agora. Então, aí surge o problema. O próprio Dugin diz, não há império sem o tsar. E quem será o tsar? Vladimir Putin primeiro? Não é impossível. Porque quem nomeou o primeiro tsar? Ele mesmo. Então, não é impossível que nós vejamos uma reconstituição do tsarismo nas próximas décadas. Isso faz parte intrínseca do projeto eurasiano. Mas, em última análise, só quem precisa, vamos dizer, do projeto eurasiano é a própria Igreja Ortodoxa. Isso significa que a Igreja Ortodoxa ela está encarando a possibilidade da sua extinção e está fugindo dessa extinção. Extinção por quê? Em primeiro lugar, houve a ocupação maciça da Igreja Ortodoxa pela KGB. Então, onde o sujeito que foi patriarca durante décadas era um agente da KGB, aquilo lá está repleto de agente da KGB, e, vamos dizer, a promiscuidade entre igreja e Estado já é profunda. Sempre foi, na verdade, né? Mas mesmo durante a época do comunismo, que era um regime nominalmente materialista e anticristão, ainda havia essa mesma promiscuidade. E agora mais ainda. Tá certo? Então, o projeto eurasiano ele surge de uma dificuldade interna da Igreja Ortodoxa. Talvez nem o próprio Dugin tenha se dado conta disso. Então, ele está inventando uma maneira da Igreja Ortodoxa poder se expandir, e essa maneira só tem uma: expandir o império. Então, tem que subjugar a Europa inteira a um czar e implantar, vamos dizer, a religião ortodoxa, exceto nas áreas islâmicas, tá certo? Onde terá que ser feito um outro acordo. Então, quer dizer, entre a formação do Império Cristão e a formação hipotética do Império Eurasiano, não há nada em comum. Note bem que o Império Cristão
ele não se notabilizou, vamos dizer, pelas conquistas imperiais, conquistas territoriais. A conquista territorial começa depois da Renascença, com as grandes navegações, mas aí já não é o império, são impérios nacionais que têm a pretensão de se substituir ao Império Cristão geral. Então você tem um Império Francês, um Britânico, um Espanhol, um Português, então são impérios nacionais, por assim dizer, em concorrência. E esses, sim, realizam a expansão territorial, mas você não pode dizer que era imperial. Não era o Império Cristão que estava se expandindo, eram outros impérios. Que não dependiam, então, em nada da autoridade da igreja, mas que, ao contrário, como no caso do Império Galicano ou Império Britânico, são igrejas nacionais cismáticas, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra.